Olá, meu nome é Diego Anestor e hoje eu estou aqui para mostrar uma possível resolução para esse exercício. É um exercício lá do relatório 5 envolvendo GPIO com o uso de máscaras binárias. E a ideia é eu mostrar para vocês uma possível solução para esse exercício, juntamente com a montagem demonstrativa do circuito e ele atuando de forma prática. A ideia geral desse exercício é implementar um sistema para verificação de empilhamentos de peças em uma esteira usando microcontroladores. A ideia é utilizar um sensor S1 para detectar se um item está empilhado da forma incorreta e parar os motores da esteira antes que isso cause algum problema. O exercício é bastante simples. Nós vamos elaborar um firmware para controlar esse sistema, seguindo esses passos. O botão liga, que é normalmente aberto, faz com que a esteira entre em movimento, ou seja, o motor é ativado. Quando pressionamos o botão desliga, que é normalmente fechado, a esteira para o seu movimento e o motor desliga. Caso aconteça o amontoamento de peças, detectado pelo sensor S1, a esteira deverá parar imediatamente e um alarme vai ser ligado, ou seja, o motor desliga e o alarme ativa. Para desligar o alarme e, consequentemente, fazer com que a esteira volte a funcionar, é necessário que os itens sejam desamontoados, ou seja, o S1 para de detectar o amontoamento, e se o botão liga for pressionado, nesse caso, a esteira volta a funcionar e o alarme desliga. Então o motor volta a rodar e o alarme é desativado. Bom, então, já que a gente já tem a lógica definida, agora a gente já pode começar a construir o nosso firmware seguindo algumas pré-definições que eu já vou apresentar para vocês. Mas esse código que eu vou mostrar, ele é uma das diversas possibilidades de códigos que podem funcionar nesse contexto. Eu só estou apresentando uma das possíveis soluções que eu cheguei para esse problema, ok? Bom, primeiramente, é necessário fazer algumas definições, tá? Principalmente fazendo referência a algum planejamento de circuito que você já tenha em mente. Nesse caso, eu já planejei um circuito elétrico para a conexão desses dispositivos, tá? E essas são as minhas definições. Eu estou ligando o sensor S1 no pino PD2, eu estou ligando o botão de ligar no pino PD4, o do motor no pino PD5, o alarme no pino PD6 e o desliga no pino PD7, tá? Para a montagem desse circuito, eu tentei fazer algo parecido com o que foi mostrado em sala, mas ao invés de simplesmente usar LEDs para indicar o nível lógico dos atuadores, mas isso não é muito diferente do visto em sala. Ao invés de usar simplesmente o LED, eu só adicionei esses componentes a mais, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Eu tenho aqui então o meu botão S1, que é uma chave. Esse sensor é normalmente aberto, ou seja, em nível lógico baixo, ele demonstra não estar ativado. Ou seja, no estado inicial, onde o fio laranja está conectado ao terminal 1, ele tem um resistor de pull-down que vai levar ele para GND, ou seja, nível lógico baixo. Caso esse sensor seja ativado, então o fio laranja conecta ao terminal 2 e esse está em pull-up, fazendo com que o nível lógico seja alto. Então ele é normalmente aberto, normalmente desligado. Já o botão liga, também normalmente aberto. Já o botão desliga, como indicado pelo exercício, ele é normalmente fechado. Ou seja, por padrão ele está conectado em 5 volts, é um pull high. Porém, ao clicar no botão, esse outro resistor conecta o fio verde ao GND, fazendo um pull low. E isso faz com que ele fique em nível lógico baixo. É só inverter a lógica no código, mas o funcionamento é muito parecido. Agora sim, eu posso montar a minha estrutura principal de execução do código. É aqui dentro que vai todo o código do sistema, mas como vocês sabem, um código de microcontrolador precisa ficar sempre executando, por isso eu já vou declarar aqui uma estrutura de repetição infinita para que esse meu código nunca pare de funcionar. Então tudo que está aqui em cima executa apenas uma única vez, tudo que está aqui embaixo fica executando sempre até eu desligar o meu sistema. Bom, já que eu tenho as definições, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar uma única vez quais são as minhas entradas e quais são as minhas saídas. Definição de pinos como entrada ou saída é bastante simples. Basta você analisar quais são os dispositivos que precisam ser controlados e quais são aqueles que controlam. Nesse caso, o meu motor e o meu alarme precisam receber um sinal. É o microcontrolador que vai enviar um sinal para comandar eles a ligar ou desligar. Então, é uma saída do ponto de vista do microcontrolador. Já os sensores enviam sinais para o meu microcontrolador. Então, do ponto de vista dele, é um sinal entrando, é uma entrada. Então, assim eu posso fazer essas definições. Como todos estão no portal D, eu digo que a direção do meu portal D é 1 para o motor e para o alarme, tornando eles saídas. E digo que eles são 0 para o S1, o liga e o desliga, para tornar ele 0.
Por padrão, o DDR já vem com os valores preenchidos em 0, então é meio redundante eu colocar eles em 0 de novo, mas só para deixar bem claro, eu gosto de colocar essas linhas. Antes de mais nada, como eu já sei que eu vou precisar montar uma máquina de estados para definir todos os estados do meu sistema, eu preciso de algumas variáveis de controle. Então seria interessante eu saber se o motor está ligado ou desligado, e seria interessante saber se o meu alarme está ligado ou desligado. Então, antes de mais nada, eu vou definir algumas variáveis de controle de estado para que eu possa referenciá-las depois dentro do meu código. Agora sim, eu posso começar a construção da minha lógica. A lógica de execução, nesse caso, vai ser baseada em uma máquina de estados, onde eu tenho estados pré-definidos, eles já estão descritos aqui para vocês, e eu tenho também condições de transição. Por exemplo, o meu sistema começa desligado, porém quando eu aperto o botão liga, o motor passa a funcionar. Então ele começa desligado, ele começa com todos os pinos zerados, que é o estado inicial dele mesmo. E aí a minha condição de transição é, se o botão liga for ativado, a esteira entra em movimento. Mas para eu saber se o botão foi pressionado, eu preciso ler o nível lógico desses pinos de entradas. E para mim fazer isso, eu vou criar uma variável chamada estado e nela eu vou armazenar os valores de todos os pinos do portal D para que eu possa utilizá-los como forma de verificar se eles estão realmente ligados ou desligados. O meu primeiro estado então prevê que o motor vai desligar caso o botão esteja pressionado, caso o meu botão liga esteja pressionado. Para fazer isso é bastante simples, eu posso verificar se o valor armazenado em estado, que é nada mais do que o nível lógico dos pinos do portal D, está em 1 no botão liga. Essa variável liga, ela estende para essa definição, eu tenho 1 no meu PD4. Então, se eu tiver realmente o bit 1 no PD4 aqui na minha variável de estado, isso daqui vai resultar em 1 e essa condição vai ser verdadeira. Mas eu também preciso verificar se o meu motor está parado, porque não tem por que eu ligar um motor que já está ligado. Então eu também verifico utilizando uma combinação e essa é uma combinação lógica, tá? Não é um operador bit a bit, pode ver que eu tenho 2 ANDs. E eu verifico se o meu motor, se o estado atual dele é 0, por isso a negação aqui no começo. Se isso for verdadeiro, ele vai ligar o motor. Da mesma forma, eu posso definir os outros estados aqui logo abaixo. Então, digamos que o meu motor está ligado. Eu também tenho uma condição que prevê que ele possa ser desligado caso eu pressione o botão desliga. Então, da mesma forma, eu vou verificar se o botão desliga está pressionado e se o meu motor está ativado, porque não tem por que eu desligar um motor que já está ligado. Perceba que o meu botão desliga, ele é normalmente fechado. Normalmente ele já tem um nível lógico alto. Eu preciso verificar então se, quando ele é pressionado, ele tem um nível lógico baixo. Por isso eu estou negando e verificando se isso daqui é um 0. E se meu motor está ligado, aí então eu desligo ele. Da mesma forma, tem uma condição em que se o meu motor está ligado e o alarme já está desligado, eu posso ativar o alarme e desligar o motor. Essa condição é atendida naquele caso de emergência, quando a esteira detecta um empilhamento de peças. Se o meu estado detectar que o sensor está em nível lógico alto e que o meu alarme anteriormente já estava desligado, ele vai atualizar o status desse alarme para 1, vai ativar o alarme e desativar a esteira. E a minha condição para sair desse estado de emergências, se o sensor deixou de detectar a peça em empilhamento e se o meu alarme estava desligado anteriormente. Porém, isso só pode acontecer quando eu aperto o botão de ligar. Então é uma condição, uma combinatória de 3 variáveis. O meu alarme deve estar ativado, eu devo desligar o sensor, ou seja, desempilhar os itens, e também preciso esperar com que o botão seja pressionado para que eu então possa desligar o alarme e voltar a ligar a esteira. E aí ele volta para aquela condição inicial, aqui dentro do meu primeiro if, e aí as execuções continuam normalmente. Quando o sistema é ativado, o código inicializa, e como pedido, ao clicar no botão ligar, o motor começa a funcionar. Vocês podem ver que o motor está rodando, e o LED que indica que ele está ligado fica aceso. Quando eu peço para esse motor desativar, ele para de rodar, o LED apaga, indicando que o sistema está agora parado. Porém, se a esteira estiver ligada, com o motor rodando, e o sensor detectar um empilhamento, o motor para e a lâmpada, indicando o alarme, é ativado. Veja que eu não consigo religar o sistema enquanto o sensor está ativo, enquanto ele detecta o empilhamento. E desligar também não, porque ele está em um estado travado, onde o alarme indica que tem um item empilhado. Porém, quando esse sensor deixa de detectar o item empilhado, veja que nada acontece, pois eu ainda preciso
preciso clicar no botão liga. Ele volta a funcionar normalmente, contanto que o sensor esteja desativado. Bom, pessoal, esse foi então a resolução de mais um exercício de E209. Se vocês precisarem de mais exercícios e quiserem consultar outros gabaritos, eu tenho alguma lista de atividades aqui no meu GitHub. Eu vou deixar o link aí para vocês depois. Vocês podem acessar. E aqui eu tenho diversos exercícios já com o gabarito. Então você pode visualizar aqui o exercício, ver quais periféricos a gente faz uso, quais deles a gente precisa para resolver esse exercício. E em todos eles eu tenho um gabarito logo abaixo. Vocês podem clicar e verificar o código para resolver esse exercício, tá certo? É isso então, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.